Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos começar um bate-papo aqui, um treinamentozinho sobre empreendedorismo na prática, ok? Muito bom. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística. E alguns cursos de extensão aí na área tributária, comércio internacional, e atuei aí em diversas empresas na área de gestão de recursos e logística como um todo, tá bem? Então eu comecei a ver aí alguns assuntos, comecei a ler, tirar um pouco de ideia daqui e dali, daquilo que eu vi e li sobre empreendedorismo na internet. E também alguns cursos, né, que a gente sabe que tem aí nos órgãos aí, nos entes, né, do sistema S do governo, enfim, muitos cursos falando sobre empreendedorismo e eu resolvi colocar aqui uma visão prática sobre esse assunto para todos aqueles que estão aí empreendendo já, não é? Tem um pequeno negócio, precisa se organizar melhor, precisa conhecer um pouco melhor sobre administração, gestão de recursos, gestão financeira, marketing, enfim, não é? E aí eu comecei a verificar então o que mais se fala aí sobre empreendedorismo aí na internet de uma maneira geral, né? Então, o que é um empreendedor, não é? Onde ele busca essa razão para empreender, uns por alguns motivos, outros por outras razões, não é? Assim, por exemplo, um porque está desempregado, outro porque sempre sonhou em ter um negócio próprio, outro porque herdou aquilo da família, outro porque, enfim, não é? Cada um tem uma razão, um motivo, não é? Mas ele tem que ter uma vontade, ele tem que ter uma disposição para ser um empreendedor, gerar riquezas, gerar postos de trabalho, gerar recursos, não é isso? E administrar ele próprio o seu negócio. Para isso, óbvio, né, a gente muito ouve falar que tem que ter um plano de negócio, mas a gente sempre ouve o que, né? Agora como, né? Esse é meu intuito aqui. Nós vamos falar o que um pouco aqui, mas nós vamos partir muito para a prática. A ideia aqui é levar esse empreendedorismo para a prática. Tá bom, e como eu faço essas coisas, não é? Um plano de negócios, como eu posso fazer pesquisas de mercado, o conceito do meu próprio negócio, né? É um negócio virtual, é um negócio local, é um negócio para o Brasil inteiro, é um negócio para o mundo inteiro. Quais são os meus clientes, o meu mercado, qual é o perfil da minha clientela, o que eu pretendo com o meu negócio, não é isso? O plano de marketing, não é? Qual tipo de propaganda, onde você vai investir, como você vai divulgar a sua empresa, não é? Depois que você montou o negócio, que você tem ele funcionando, um dos principais desafios é a divulgação desse negócio, é levar qual é a ideia do seu negócio, quais são as soluções que você pretende levar por mercado que pode atrair clientes interessados naquelas soluções, ok? Os fundamentos financeiros, né? Fluxo de caixa, gestão contábil de custos, não é isso? Tem uma série de coisas aí envolvidas nos fundamentos financeiros e os fundamentos do próprio negócio, não é? Administração, gestão, enfim, né? Tem uma série de assuntos que, colocados assim de forma conceituais, elas nos fazem entender, né? Somente lendo todo mundo sabe. Agora, o que é, né? Agora, como fazer isso? Essa é a ideia principal aqui do nosso treinamento, desse nosso curso rápido aqui, tá? Ele será baseado em 3 aulas, rapidinho, mas bastante objetivo, tá bem? Uma das outras coisas, né, que também vi bastante aí a respeito de empreendedorismo olha, tenha foco nos problemas, né, ofereça soluções, principalmente quem fala aí muito sobre marketing digital, foca bastante nisso, né, gente? Olha, para você ser um empreendedor, você tem que descobrir um problema e oferecer soluções àquele problema. As pessoas estão interessadas em adquirir soluções para os seus problemas, e é isso que o empreendedor tem que fazer. Parta de uma ideia simples, sempre, né, como falamos aí, a razão do empreendedor, né, ela vem
normalmente de ideias bastante simples, de vontades, não é? De expectativas, de necessidades bastante simples. E o seu produto também. Por mais tecnologia que ele possa ter, você tem que colocar essa solução de uma forma simples. Seu cliente tem que te entender, ok? Estude seu consumidor em potencial, né? Estude o mercado local, tipo de cliente, perfil, não é? Tudo isso você tem que pesquisar. Elabore um modelo de negócio simples para se guiar, não é? É isso que nós vamos montar aqui. Um modelo de negócio simples para você se guiar. Como você vai controlar seus estoques, como você vai controlar o fluxo de caixa, como você vai saber se você teve resultado ou não. Tudo isso aqui de forma muito simples, com alguns conceitos, algumas lições, de cursos mais avançados aí de gestão, mas de forma simples aqui para ser rápido, para ser objetivo, ok? Analise a concorrência para se identificar, não é isso aí. Praticamente tudo aquilo que você vai fazer hoje já existe alguém fazendo ou algo similar ou parecido, então fundamental essa análise da concorrência, do mercado, de produtos sucedâneos, né, produtos parecidos, similares, enfim. Crie experimentos reais para testar sua ideia, não é? A ideia é testar aqui num ambiente menor, entre amigos, ou entre uma classe, um grupo que você tem algum tipo de ascensão, algum tipo de contato, não é? Hoje com redes sociais isso é bastante fácil, não é? Quem tem aí um relacionamento, às vezes, com redes sociais bastante grandes, né? Com 5, 10, 15 mil pessoas, para se fazer esse tipo de coisa, vamos aproveitar, não é? Esse grupo. Questione, né? Será que o que falta é só o investimento? Então, se você conseguir montar as ideias, colocá-las num plano, como nós vamos descrever aqui nessas nossas 3 aulas, você vai conseguir ver, olha, é só investimento que falta ou não, né? Falta outros recursos além disso, falta conhecimento também, falta treinamento, falta disposição, não é? Enfim, falta ferramentas para trabalhar, enfim, né? Não é só o investimento, todo mundo, o investimento ele é muito pesado, óbvio, para todo empreendedor, não é? Porém, vamos analisar se é só isso mesmo que está faltando. Aprenda o básico do administrativo financeiro e custos que nós vamos traçar aqui, não é? Vamos desenvolver essa ideia. Não comece sozinho, não é? Então, assim, por mais que seja difícil ter sócios, porque relacionamento de longo prazo, discussão, briga, são 2 ideias, 2 conceitos diferentes. Então, assim, precisa desenvolver, né, uma habilidade bastante boa para lidar com pessoas, para lidar com sócios. Mas é uma ideia, você necessariamente talvez precise de um sócio para montar o seu negócio. Isso às vezes é fundamental, tá bem? Esteja aberto a aprender, por mais que você saiba sobre o seu produto, sobre o seu mercado, sobre o serviço que você vai oferecer, seja lá qual for o seu negócio, desde uma simples lojinha até uma indústria, você tem que estar aberto a aprender, porque o mundo ele se modifica, ainda mais com todo esse aparato tecnológico digital, muito rápido. Então a gente tem que estar aí sempre disposto a aprender de forma muito simples e muito rápida, tá bem? Bom, teoricamente, né, assim, quais são os 5 maiores problemas que podemos encontrar aí quando queremos ser um empreendedor, não é assim? Alguns conceitos, tá? Não pensar grande, né? Então, quando você começa um negócio, você pensa, eu vou montar uma lojinha só, né? Só para que meu marido já trabalha ou minha esposa já trabalha, eu preciso só montar uma renda aqui para equilibrar as contas, enfim, não é? E, na verdade, sim, quando você vai ser um empreendedor, vai começar um negócio, tem que pensar no início do negócio, no equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio das contas, do próprio negócio, né? E é óbvio a ampliação, seja ampliação de faturamento, seja criação de filiais, seja franquia, seja o que for, todo negócio ele tem
como regra natural, como todo produto, todo negócio também segue, né, uma linha de início, meio e fim, né? A saturação, às vezes, do próprio local onde está o negócio, né? Se você não investe muito em publicidade, se você não investe em marketing, né? Às vezes pode acontecer uma saturação ali daquele público-alvo por o negócio estar restrito a um ambiente muito pequeno, e às vezes isso até pode levar, trazer problemas para o negócio, para a continuação. Então tem que pensar grande, tem que pensar em ampliação, sim, é necessário, tá bem? Mas com os pés no chão, né? Sonhar alto demais também é um problema, principalmente nos períodos de bonança, né? Naquela hora que você dobra seu faturamento de um ano para o outro, depois dobra de novo, aí você fala, nossa, agora então eu vou abrir 5 lojas. Lembre-se que a curva é início, meio e fim, saturação existe. Então, nesses momentos de bonança, que você consegue ter aí um faturamento extraordinário por algum motivo, tenha consciência de que pode ser, né? Vamos olhar o futuro, vamos traçar planos aqui, vamos olhar para 5 anos e nós vamos aprender como fazer isso aqui de forma bem simples, tá bem? Para verificar se aquilo é uma realidade realmente daquele negócio ou não, né? É apenas um período ali que a gente precisa aproveitar, sem dúvida alguma, mas não pode fazer desse período, né, ou olhar para frente achando que esse período ele terá uma perpetuidade, ele sempre será assim, ok? Então pensar grande, sem dúvida nenhuma, com os 2 pezinhos no chão, ok? E não planejar as ações, né? Planejamento é fundamental. Esse é um dos principais motivos desse meu curso aqui, tá? Isso eu acho assim, quem aprende a planejar, quem aprende a colocar as ideias, né, as suas ações no papel, não é? Eu aprendi durante a minha carreira que você tem que passar 1 mês planejando para 1 dia de execução, tá? Às vezes você fala, tem uma atividade simples, né? Poxa vida, posso fazer isso de forma bastante simples. Num dia eu faço isso aí. Antes de fazer, planeje, veja quais são todas as interações, os interrelacionamentos, né? Tudo aquilo que você, olha, se eu tomar essa atitude, que tipo de reação isso vai provocar, não é? Nos meus clientes internos, externos, enfim, o planejamento. Planejar as ações é fundamental. Desconhecer os números do negócio. Se você não tiver ideia dos seus números, não conhecer número de faturamento, não ter ideia, né, de metas, olha, o que dá, o que não dá para se fazer, não conhecer os seus custos e despesas principalmente, não é? Porque isso é fundamental para um negócio dar certo. Nós vamos ver isso aqui de forma bastante simples, tá bem? E também não se precaver financeiramente, a questão de fluxo de caixa. Talvez isso aqui seja um dos motivos que mais acabe com negócios, não é? Há uma expectativa aí no Brasil, né? Uma estatística de que pelo menos 2/3 de todos os empreendimentos morrem em menos de 1 ano. Por quê? Porque o fluxo de caixa acaba matando o negócio, ou seja, o tempo que você tem que desembolsar dinheiro, ele é menor do que o tempo que você tem que vai receber aquilo que você está fazendo. Então tem que tomar um cuidado. Na hora de fazer investimentos, uma das coisas que você tem que pensar é que você não pode investir todo o seu dinheiro no negócio. Você tem que investir uma parte e a outra parte tem que funcionar como fluxo de caixa. E isso faz parte do plano, né, do plano do negócio. O fluxo de caixa ele tem que começar de uma forma suave, tem que fazer parte do montante do investimento do negócio, não é? que também você vai considerar como retorno lá na frente, ok? Muito bom. Além disso, não é? Eu achei interessante aqui, quando se fala de empreendedorismo, essas lições aqui dos japoneses, né? Falamos tanto da a produtividade, não é? Da competitividade dos japoneses, e no empreendedorismo, né? Naquilo que nós brasileiros somos bastante bons, né? O brasileiro é muito criativo
mas tem algumas lições que nós podemos aprender, não é? Por exemplo, não só com os japoneses, né? Por exemplo, o americano, ele é excelente em vendas, não é? O europeu, ele é excelente em logística, em distribuição, não é? Em atendimento ao cliente. Os asiáticos normalmente são excelentes em baixos custos de produção, não é isso? Em grandes quantidades, não é? Em material, né? Em produtos de consumo rápido, enfim. É esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente, não é assim? O que nós somos bons e como aproveitar e conhecer o que os outros têm de bom também, não é? Por exemplo, aqui nas lições dos japoneses, nunca tente tudo sozinho, não é? Eles vivem numa sociedade cooperativa, vamos dizer assim, muito acima, né, da média de todos os outros no mundo. A vida é uma guerra, não é assim? Você tem que saber que a vida é dura, não é assim? Você fala, puxa, eu vou montar um empreendimento, mas talvez isso, talvez alguém me ajude, né? Você tem que ter os pés no chão, tem que ser autossuficiente, tem que ter confiança, né? Tem que querer fazer um negócio, tem que trabalhar 24 horas por dia naquilo que você acredita. Não dá para fazer um negócio mais ou menos, tá? E eu falo com conhecimento de causa. Já tentei alguns negócios, mas envolvido em várias outras atividades, você acaba não dando atenção às vezes a um negócio que tem um potencial de realidade bastante grande, mas por não dar atenção devida, o negócio se perde, o negócio não vai bem. Tem que tomar cuidado com isso. Atenção às coisas pequenas, né? O mesmo tratamento das grandes negociações. Então, às vezes, você começa a dar importância somente para, né? Você faz uma classificação ABC ali, aqueles produtos classe A, ou clientes, né? Classe A e classe B, você dá importância e não dá importância à classe C. E quando você vai ver, justamente aqueles clientes de classe C que trazem o maior lucro, ou aqueles produtos da classe C que tem um custo, né, ou uma despesa que você poderia ter evitado. Enfim, tem que tomar cuidado, dar importância a tudo, mesmo as pequenas coisas, tá bem? Servir bem, não é? Atender bem, falar bem com as pessoas, tentar ser o mais cordial, não é? Possível, fazer do seu negócio uma alavanca, né? Ser do bem, montar uma atividade que as pessoas se sintam bem, né? Se é um comércio, as pessoas têm que se sentir bem no seu ambiente, têm que ser bem atendidas, não é? Cada pessoa tem uma particularidade, então é óbvio que você vai falar, puxa, vamos padronizar o atendimento. Sim, você deve procurar a padronização, porém, desenvolver uma ferramenta de personificação também é legal, porque cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa, se você consegue fazer um vínculo bom entre a padronização e a personalização, isso é muito bom, tá bem? Quadrado, o que é quadrado, ou seja, não é? Pensa e coloca as coisas no seu lugar, não é? Essa ideia do quadrado aqui, cada um no seu quadrado, é mais ou menos isso. Coloca as pessoas, né, que você tem, os recursos que você tem, nas áreas corretas, né? Identifica lá como um time de futebol. Se o cara é lateral, não adianta querer colocar ele como centroavante, não é? Ele não tem porte físico para aquilo, ele não tem as características, enfim, são características diferentes. Então cada posição, cada um faz aquilo que é bom. Mesmo quando você tiver sócio, você tem que discutir com o seu sócio. Bom, o meu sócio, ele é bom em quê? Né? Ele é bom nisso e eu sou bom nisso. Então, cada um atua no seu quadrado. E por mais que todos vão saber de tudo e participar de tudo, a ideia é que cada um coloque mais esforço naquilo que é melhor, ok? Para o bem do negócio. Desculpas não consertam erros, né? Então, assim, as pessoas, isso é natural, né? Eu não sei se é uma cultura do nosso povo, isso, ou se é mundial isso. Quando você um cliente faz uma reclamação, as pessoas vêm com uma série de desculpas, né? Ah, não, mas puxa, é muito trabalho, são muitos itens aqui, eu não consigo controlar, puxa, não vi isso aí, mas é um pequeno detalhe. Não dá desculpas, tá, gente? Assumam
e conserta, sirva bem, né? Dê um agrado, faça com que aquele seu cliente perceba que você ficou ali decepcionado com o seu próprio negócio, de certa forma, por não enxergar aquele problema, por não corrigir aquilo antes daquilo chegar na mão do cliente, seja o que for, seja um produto, seja um serviço, seja uma aula, um curso, a gente tenta fazer o melhor. Então, assim, é óbvio que existem pessoas que gostam de exacerbar os erros, né? Mostrar uma deficiência, ficar fazendo comparações, e por mais que você se sinta ofendido, lembre-se, é um cliente em potencial que pode trazer outros clientes ou pode tirar outros clientes de você. Então tem que ser frio, tá bem? A frieza aqui é fundamental. Bater boca, discutir, colocar a culpa, arrumar desculpas, isso não adianta nada, isso só traz prejuízo. Tem que ser inteligente, não é? Inteligência emocional é muito difícil, não é fácil, mas tem que tentar, tá bem? Oportunidades quebram regras, então às vezes você tem paradigmas no seu negócio, não é? Você fala, puxa, eu só faço aqui as minhas aulas dessa forma, ou eu só vendo os meus produtos dessa forma, tem que comprar, se for uma caixa, eu não vendo em unidade, enfim, alguma coisa assim. Quando você quebra algumas regras, você pode criar oportunidades, isso é fundamental, tá bem? Porque a necessidade, né? O mercado ele trabalha assim, ele vai criando novas formas, novas expectativas, novas embalagens, tá bem? E você precisa se adequar a esses formatos. Uma outra dica bastante interessante que eu vi aí em sites, né, aí como o OG1 e vários outros, enfim, onde encontrar investidores. Aí eles dão exemplos lá de eventos, né, que acontecem aí, Campus Party, Congresso de Investidores, Conferência Anual de Startups, enfim, existem ambientes para quem está procurando investidor, procurando sócio, né, para não começar sozinho. O sócio ele pode ser um investidor apenas, ele não precisa ser alguém ali que vai estar no dia a dia com você, você vai ter que prestar contas a esse sócio. Eu sei que o empreendedor ele não quer ter mais patrão, né? Você fala, puxa, eu não vou ter mais patrão. Vai sim, todos os seus clientes serão seus patrões, é assim que você tem que ver, tá? Tem alguns sites aí para procurar se informar mais aí sobre esses assuntos, né? Anjos aí, Brota, o AdSeed aí, Startup.me, Eu Sócio, enfim, várias outras. E as dicas que eles dão, né, nessas festas, nesses eventos, nesses sites, é você construir amizades, né? Procurar as amizades certas ali, no lugar certo, na hora certa, para alavancar negócios, para empreender. Quem está lá buscando, como você, essas coisas, não é? Você tem que procurar investidores no setor de atuação. Então, tem alguns investidores lá que, por exemplo, gostam da área da construção civil. Então, se você trabalha com uma lanchonete, não adianta às vezes você conversar com esse tipo de investidor, porque ele tem o foco dele, ele já escolheu o caminho, como ele sabe administrar, como ele pode contribuir com os próprios sócios. Porque os investidores, além de investir, muitas vezes eles vão também te ajudar, contribuir na gestão do negócio, como montar, como fazer o plano de marketing, enfim, tudo que você precisa fazer, às vezes, e acho que na grande maioria das vezes o investidor vai querer participar. Afinal de contas, ele está se tornando ali praticamente um sócio seu, né, durante aquele período. Essa ideia, né, de onde encontrar esse tipo de investidor, ela traz, né, pelo menos aí um conceito de ser um pouco diferente daquele investidor tradicional, que são os bancos, né, que você vai procurar. Aqui não, aqui o relacionamento tende a ser mais próximo, não é? Mais perto da sua realidade. Por isso que você tem que procurar um investidor voltado mais ou menos para a sua área, para o seu comércio, para a sua atuação, para o seu serviço, para o seu produto, ok? Ter reserva de fluxo de capital, falamos disso, né? Fluxo de caixa inicial, já falamos sobre isso. Investir somente no principal, né? Os demais recursos de estrutura
estrutura deve-se alugar. Isso aqui é uma ideia fundamental. Então, assim, você tem lá, às vezes, R$ 200.000 para começar um negócio. Aí você vai lá e compra um salão, gasta 150 mil. Por mais que você fale, puxa, aluguel, não é? Você tem que pensar no negócio. Esse tipo de atitude, quando você põe muito dinheiro ou uma parte muito grande do seu capital numa coisa só, tem uma tendência muito grande aí disso começar a te dar problema. Então o que você tem que fazer? Você tem que alugar. Tudo aquilo que tiver custo muito alto, você tem que alugar. Eu tenho um curso aqui falando inclusive sobre terceirização, que depois vocês também podem ver, eu indico. Por quê? Porque você, por exemplo, se no seu comércio você precisa de muita mão de obra, o tipo de negócio que você tem, ele precisa de muita mão de obra. Qual que é a melhor solução? Não é? Eu posso contratar essas pessoas, eu posso terceirizar essas operações, eu posso terceirizar não só a mão de obra, como eu posso terceirizar o próprio processo, o próprio serviço, né, para empresas que são focadas nisso. Quando você faz isso, você pode reduzir os seus custos. Por quê? Porque o terceirizador, tanto do serviço quanto da mão de obra, ele tem o investimento todo nele voltado para esse tipo de serviço e ele pode te oferecer um preço inferior ao custo, né, à sua despesa, porque ele tem como diluir dentro do negócio dele aquele tipo de processo, aquele tipo de contratação, de serviço, de mão de obra, ok? Então, fundamental você procurar opções antes de investir, ok? Bom, são dicas, né? Até agora estamos falando de conceitos, estamos falando de ideias, não estamos falando como ainda, estamos falando só o que, não é? Isso é comum por aí, né? A diferença aqui do meu curso é levar para você a prática. Como eu faço? Tá bom, você está falando aí um monte de coisa, todo mundo fala, eu leio também muitas coisas a respeito e de forma simples e objetiva o que eu faço, né? Então, para mim, assim, no meu conceito, o que o empreendedor precisa saber? Primeiro, ele precisa saber que ele vai vestir vários uniformes, né? Ele vai vestir o macacão, né? É óbvio, né? Uma alusão aqui, se você tiver uma oficina, por exemplo, né? Você constrói móveis, ou oficina de carro, ou seja lá o que for, ou seu escritório de advogado, de um escritório, ou uma loja, ou você atende cliente lá, enfim, né, manicure, seja o que for, você vai ter que vestir um jaleco, né, ou um macacão, e outras horas, em outros momentos, você terá que vestir um terno, você terá que negociar com bancos, com investidores, então você tem que ter na sua cabeça que você é o negócio, não é? Já falamos aqui do atendimento ao cliente, não é? Da modicidade, né, da cortesia. Então, assim, você tem que ter ali um relacionamento com os clientes e todo tipo de cliente. Então, você, no mesmo momento, na mesma hora, às vezes, você terá que estar com os dois uniformes, né? O macacão para explicar o serviço, a executar, entregar ao cliente, e o terno para atrair o cliente, discutir com fornecedores, colocar um preço, tratar o seu cliente, né, com cortesia, enfim, tudo isso tem que estar numa pessoa só, tá? Isso é fundamental. Você tem que ter um time comercial ou de marketing. Se você não tiver, você tem que desenvolver ou contratar. Acabamos de falar de terceirização de mão de obras, terceirização de serviços, ok? Contratação de serviços, investimentos na hora certa, no local certo, no montante correto, tá bem? Vamos ver como que a gente pode fazer isso de forma prática. Conhecimentos básicos sobre administração, para mim é fundamental. Tem que ter uma boa noção aí sobre administração, não precisa ter feito uma faculdade, nem fazer uma faculdade, se você já tem a sua especialização na área do seu empreendimento, mas é bom você fazer pelo menos um curso aí
de administração, de teoria geral da administração, para entender, não é? A administração, ela tem em torno aí de 120, 130 anos, não é? De estudos, né? Assim, a administração virou uma matéria, vamos dizer assim, há pouco tempo. Então, é possível se ambientar de muitas ferramentas, ou de quase tudo aí, com cursos simples, cursos direcionados, ok? Conhecer matemática financeira é essencial, não é? Questão de juros, juros simples, juros compostos, descontos simples e compostos, tabelas, FIP, aí essas coisas, importantíssima, não é? Assim, no seu dia a dia você vai usar isso. Noções de economia, macro e microeconomia, para você conhecer o seu mercado, o seu país, não é? A sua concorrência, o ambiente que todo mundo está concorrendo. Isso é fundamental, tem que se informar a respeito dessas atividades, dessas matérias. Contabilidade, você não precisa ser um contador, você não precisa entender de contabilidade lá, débito e crédito, não. Mas você tem que olhar para a contabilidade de forma gerencial, montar balanços ali gerenciais, né? Um balanço patrimonial ali, o que é direito, o que é obrigação, o que é deveres, não é? O que é patrimônio líquido, tem que ter uma ideia. Custos nem se fala, não é? Se você tem que saber o que é custo direto, indireto, variável, enfim, fundamental. Análise de balanço para fazer estudos, né? E auditoria, né? Para colocar processos seguros, né, dentro do seu negócio. Por menor que o seu negócio seja, tem que ter controle. Sem controle, sem pontos de controle sérios, sem algum tipo de gestão sobre atividades, processos, pagamentos, recebimentos, enfim, isso pode gerar problemas. Então, fundamental. Gestão de recursos, não é? Recursos materiais, tecnológicos, recursos administrativos, recursos humanos, gestão de recursos de uma forma geral. Tem que conhecer logística, não é? Também canais de distribuição, canais de venda, abastecimento de ponto de venda, se você trabalha com grandes lojas, se você trabalha no mercado, de ramificação, no mercado pulverizado, indicadores, né, os KPIs, aí, Keep Performance Intelligence, né, indicadores inteligentes, indicadores que te levam a soluções dos problemas, indicadores que são pontuais para medir resultado, né? PDCA e um ciclo, né, um fluxo PDCA para você resolver problemas com a sua equipe, ou pelo menos uma ideia básica. E gestão, né, gestão de valor agregado ou valor adicionado, seja lá qual for a nomenclatura, como você, geração de valor acionista, né, como você vai controlar, quais são os seus índices de administração estratégica, não é? Para quê? Porque nós vamos usar todas essas informações futuramente para montar os planos de ação, plano de marketing, plano econômico, plano de negócio, tudo isso é fundamental, tá bem? No meu conceito, um empreendedor tem que pelo menos ler, saber, entender um pouco de todas essas coisas, inclusive legislação, não é? Tributária, meio ambiente, comercial, aduaneira, se for o caso, né? Para quem quer trabalhar e quer atuar também com comércio internacional, seja importação ou exportação. E como sugestão aí, no meu site vocês vão encontrar todos esses treinamentos, tá? É um caminho, tá bem? É só uma sugestão para quem quiser se aprofundar. Muito bom. Então, já que nós falamos aqui na prática do que um administrador ou um empreendedor precisa pelo menos dar uma lida, uma passada, fazer um curso rápido, ter algumas ideias, a administração ela é baseada em alguns conceitos, né? Planejamento, organização, direção e controle. Então, no planejamento vamos cuidar aí dos orçamentos, né? De longo, médio e curto prazo, orçamentos em tudo, né? Orçamentos para marketing, orçamento para investimento, orçamento para operação, orçamento para tudo que nós vamos ter que fazer. A organização, né? Temos que ter sistemas, controles, planilhas,
a divisão do trabalho, né? Quem vai fazer o quê, que hora que esse negócio vai funcionar, enfim. Direção, né? Fazer a gestão dos recursos, utilizando os indicadores, enfim. E o controle, auditoria, custos, contábil, fiscal, legal, tudo aquilo que nós precisamos ter de controle. Administrar é isso, planejar, organizar, dirigir e controlar, tá bem? E para isso nós temos 3 planos, né? Temos o plano estratégico, onde nós vamos olhar produto, preço, publicidade, mercado, enfim, tudo aquilo que faz parte da estratégia do produto, da estratégia do negócio, tá bem? E vamos olhar o lado tático, não é? Assim, como eu vou dispor os meus recursos, como eu vou aplicar os meus recursos, como eu vou comprar, vender, pagar, receber, não é? Os meus serviços que eu vou agregar aos produtos para eu ter uma diferenciação no mercado. Então a tática, depois que você planejou, a tática é colocar, né? Depois que você saiu do nível estratégico, você precisa colocar em prática. A tática é isso, a tática é como você coloca em prática o seu negócio, a sua forma, né, de pensar sobre empreendedorismo. E a operação é o dia a dia, não é? É a produção, é a logística, a entrega, o recebimento, não é? É a embalagem, é o atendimento ao cliente, enfim. Tudo isso faz parte da sua operação no dia a dia, é o dia a dia. Então você tem que pensar nos três planos: estratégico, tático, operacional. Gestão e compliance, né? Recursos e indicadores, gestão de recursos e gestão também de indicadores. E o compliance, né? Que é aí a auditoria, né? Que é o controle dos negócios, que é a ética, que é, enfim, né? Tudo que tem que haver, tem que existir dentro do negócio, tanto em recursos como também em indicadores, ok? E para finalizar essa aula, vamos falar aqui então sobre o que nós veremos nas 2 próximas aulas, que é o que nós entendemos aqui como empreendedorismo na prática, tá bom? Então nós vamos ver como provisionar as despesas e custos fixos, uma das coisas, né, um dos pontos principais, né, assim, um dos pontos relevantes para o empreendedor. Como você vai planejar, provisionar, não é? Prever as despesas e custos fixos do seu negócio. Calcular os custos diretos de produção, tem que conhecer os custos, mão de obra e matéria-prima, mesmo que isso seja terceirizado, tá? Tem que conhecer. Despesas de custos indiretos também, né? Os gastos gerais de fabricação, que vão além de mão de obra e matéria-prima, enfim, tudo que está envolvido no custo do produto, para você conseguir estabelecer preço de venda, para você conseguir estabelecer prioridades para redução de custos, para que o seu preço entre no range de preço do mercado, né? Às vezes o seu preço está fora do mercado. Você precisa fazer redução de custos, investimentos em redução de custos, né? Para você conseguir chegar num preço de mercado. Provisionamento das receitas, né? Através de previsão de vendas ou carteira. Exercícios, poxa, eu não sei o que eu vou vender. Tem como fazer exercícios com informações suas ou do mercado, não é? Através de pesquisas de mercado, através de consultas, através, né, em sites especializados, você levanta informações para construir uma previsão de vendas. Ou se você já tem vários pedidos em carteira, como nós vamos trabalhar com isso para estabelecer períodos de planejamento, períodos para tática, né, períodos de operação, tá bem? Que é o que vem abaixo aí, ó, planejamento, planejar os estoques, as compras, os materiais, a mão de obra direta, a mão de obra indireta, todos os serviços, não é? A programação, que é o dia a dia, não é? Que é a execução, seja uma fábrica, seja serviços, seja uma escola, seja o que for. O dia a dia ele tem que ser programado, não é? Programa-se o planejamento aqui, como nós estamos no âmbito tático operacional, não estamos mais no estratégico, saímos das previsões e provisões e estamos partindo para a prática. Nós precisamos também planejar a prática, organizar a prática através de uma programação e logo depois controlar quais foram os resultados que nós atingimos ali de imediato. No outro dia, você já
faz uma apuração, né, o controle daquilo que você executou no dia anterior, por exemplo, tá? Então ele é um planejamento, uma programação, um controle mensal, semanal e diário, ok? A apuração dos custos e despesas, sistemas ou planilhas. Você pode usar sisteminhas, né, bastante simples que existem no mercado à disposição. Você pode fazer isso em planilhas também, Excel, que oferecem aí uma série de recursos para você fazer isso de forma muito simples, desde que você tenha disciplina. Não é? Cuidar de uma planilha de Excel é uma base de dados, é um banco de dados. Dá um pouquinho de trabalho, mas pode ser de forma muito fácil ali, desenvolvida e aplicada no dia a dia. E como fazer essa apuração de custos e despesas? Nós vamos ver tudo isso. Montar um fluxo de caixa, não é? Utilizando essas planilhas, esses sistemas, tudo que nós juntamos de informação no dia a dia, controlando aí o que estamos recebendo, o que estamos pagando, né? O que estamos comprando, quando vamos pagar. Um fluxo de caixa fundamental para você ter o equilíbrio do seu negócio. Saber quando você pode investir, quando você não pode investir. E principalmente separar aquilo que é da empresa e aquilo que é seu. Não é? Quando você tem um fluxo de caixa, você pode programar ali quais serão os seus prolabores, né? Quais serão as suas retiradas, quando isso é possível, ok? Para não fazer, né, do negócio uma conta particular ali, retirando dinheiro a todo momento, sem nenhum tipo de controle, ok? Um plano de investimentos de 1 a 5 anos, né? Pode se chamar aí de orçamento, de budget. Isso é fundamental para aquilo que nós falamos a respeito de não pode pensar muito pequeno e também tem que manter os pés no chão. Como a gente faz isso? Fazendo planos anuais, não é? Um plano de 5 anos, pelo menos. É óbvio que todo ano nós vamos renovar, né? Nós vamos rever aquele plano, enfim. Essa é a ideia. Isso aqui é o que nós vamos discutir basicamente nas próximas 2 aulas, tá bem? É como fazer tudo isso. Essa é a ideia principal desse curso aqui e voltamos na próxima aula, então, já falando sobre esses assuntos. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.